Mais um podcast do programa Fabricando Ideias. E agora eu tô aqui, gente, com ela, que vocês já conhecem. Já tem podcast aqui falando da vida dela, que todo mundo gosta, né? Com a Camila. Oi, Camila, obrigada por ter vindo. Eu te fiz o convite, assim, pra gente vir falar um pouco do que não dá tempo de falar tanto lá no programa, né? Que as pessoas ainda querem saber de informações. E é aquilo que a gente conversa, tá todo mundo doente, todas as crianças doentes. Ontem eu vi que falaram que vai ter uma frente fria que vai vir aí, né, por esses dias. Os comentários é assim, todas as mães colocando lá, dá-lhe remédio, dá-lhe não sei o quê. Me explica, por que isso? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Adoro sempre estar aqui. É uma delícia conversar com esse pessoal, né, no nosso programa. E ter esse tempinho a mais, né, para tirar as dúvidas, para conversar, para falar o que não dá tempo lá na hora do programa. Tempo seco, né? Gripe, resfriado, tosse. Meu Deus, as mães estão Os loucas. hospitais estão Os hospitais estão lotados. lotados. A gente continua nisso. Parece que não tem fim, né? Olha, eu acho que já fazem uns 6 meses que no programa a gente vem A gente vem batendo falando esse a mesma coisa. assunto. Dá a impressão que é o mesmo assunto, só que ele não deixa de estar Porque a em gente, alta, né? porque a gente fala de criança pós-pandemia com asma, bronquite, né? Aí depois a gente volta nesse assunto. Todo mundo pede A para gente você. tem, Paula, nossa região, nós estamos, né, no interior paulista aqui, a gente tem uma região muito seca nesse período de outono e inverno. Então, boa parte do ano, começa lá abril, que a março a gente entra outono, mas começa ainda a ter um pouquinho de chuva. Então, abril até agora outubro, a gente vai em um período ainda mais seco, né? Então vai piorar? Piora, ainda vai piorar. Porque o inverno, o outono, ele já tem isso de uma diferença muito grande de temperatura. Então, são essas madrugadas mais frias que a gente tem, né? E o dia quente, né? O meio da tarde chega a 30 graus e você vai, Sim, então, você tem uma diferença ali de mais de 15 graus tem dias. sim. E isso influencia no quê? Na qualidade do ar. O ar fica mais seco, né, com uma menor taxa de umidade, que agora começa. Ar crítico para respiração, nuvem de poeira, não sei onde, fumar. Nova York esses dias ficou Nossa, todo sim, você encoberto. viu que não dava para ver Então, nada. imagina isso. Aqui a gente tem queimadas, a gente tem todos esses outros fatores também que piora a qualidade. E quando a gente tem esse ar mais seco, essa queimada, as partículas de poeira, elas têm uma densidade diferente. Então, com a umidade, a gente consegue que elas fiquem mais altas, elas não estão no nosso nível. Quando a gente está nesse tempo mais assim, a densidade dela ela fica mais nesse ambiente que a gente está respirando. E à noite ela tá pior, né? Então entra toda aquela questão que a gente tem de anatomia, de fisiologia do corpo mesmo à noite, com produção de hormônio, com relaxamento muscular. Com essa qualidade de ar, é onde aquelas crises de tosse ficam Ficam péssimas, né? péssimas. E assim, falam para usar umidificador. Não pode deixar o umidificador ligado todo momento? Pode? Tem um jeito certo de O usar? umidificador tem sim, o umidificador a gente precisa ter atenção. Primeiro, higiene do produto, né? Não é legal a gente deixa, às vezes, põe água e larga lá a semana inteira só ligando e desligando, né? Tem que ter essa atenção ali também na higiene do aparelho. O umidificador ele deve ser colocado numa altura de pelo menos 1 metro do chão. Então, é legal, por exemplo, o quarto de bebê, que tem sempre aquela cômoda ali do lado, é uma altura ideal. Os outros quartos, uma altura que você tem. Por quê? Nessa de 1 metro, você já joga esse ar, né, que vai espalhar para o ambiente. E outra coisa legal do umidificador, a gente não pode deixar ele virado para a parede ou para um móvel de madeira, por exemplo, os guarda-roupas, as coisas desses armários. Então sempre tem que colocar ele voltado para o Para meio, o né? meio, para o ambiente Tá. mesmo, para o meio do quarto. Mas pode deixar o dia inteiro Não ligado? tem necessidade. A função do umidificador é preparar, é dar qualidade para o ar. Então, você pode deixar isso, por exemplo, à noite. Então, a criança tem o hábito de dormir, ou a gente mesmo, adulto, né? Às 8 da noite. Então, lá para umas 6 da tarde, a gente já liga. Então, você prepara esse quarto umas 2 horas antes de colocar o bebê ou de nós irmos dormir. E depois você pode deixar mais umas 2 horas e desligar, porque o ambiente, o ar já está com uma qualidade de umidade adequada para o sistema respiratório nosso. Legal, ok. E você acha que nesse processo aí de respiração, né, problema respiratório, você acha que a criança, quando ela fica muito junto com outras, igual escolinha, assim, piora? É verdade isso ou não? A Ou a criança escola.
Porque senão a criança fica tão, a mãe fica tão louca que muitas falam assim, ai, de sexta-feira meu filho tá ótimo, sábado tá bom, domingo. Lá pra terça-feira começa a piorar. E E aí? é um estresse, né? A escola, quando a gente fala, eu falo assim, a escola, porque quando a gente toca nesse assunto, ele vai dos extremos nas opiniões, né? A gente tem aquele que é super a favor e a gente tem as pessoas mais radicais que tira da escola. Exato, já conheci pessoas que E tiraram da sim, escola. e aí a gente tem que ter muita cautela, e aí a importância da gente ter uma rede de apoio que ela é construída, né, pela família, por um bom pediatra, nas crianças que ficam mais doentes, um pediatra também, e por uma equipe de fisioterapia. Porque você vai ajudar a dar condições para essa criança. A escola ela tem um papel muito importante na criança de socialização, de desenvolvimento, de educação mesmo. Então a criança ela precisa passar por esses períodos, por esse processo. Só que esse processo ele acontece bem numa fase em que a criança está em desenvolvimento. E quando a gente pensa na escola, desenvolvimento, a gente pensa o desenvolvimento motor, né? Coordenação, intelecto, a gente pensa nisso. Mas o corpo é um só. O corpo é um só. O corpo respira. Então, a respiração também está em desenvolvimento, né, Paula? E justamente nesse processo de desenvolvimento que a criança tem, olha, a gente já falou uma vez no programa, a criança vai até os 8 anos de idade para ter um pulmão parecido com o nosso de adulto. Sim, para ele se desenvolver, Toda a primeira né? infância, né? Todo o período. E nesse período ela está desenvolvendo também a imunidade. E aí ela tem um contato com outras crianças, e não é a gente falar, na minha salinha do meu filho tem 10 crianças. 10 crianças que são 10 famílias diferentes. Então, com quantas pessoas seu filho se conversa, né, em casa? Então, você multiplica isso. Isso está levando para as casas. Então, ao mesmo tempo que a escola ela é fundamental, ela é um ponto sim. As crianças vão ficar mais doentes, ela tem acesso mais a vírus, a patógenos. Esse período de frio entra um outro ponto ali, que a gente acaba fechando mais os ambientes. Né? Aí o vírus adora, Tá né? friozinho, fecha as janelas, a gente fica mais aglomerado e a gente tem mais contágio. Então, aí entra um ponto importante para a gente pensar na escola. Precisa ir para a escola, mas a gente tem cuidados que a gente pode fazer. Tá, quais? Me fala alguns, assim. Sim, aí é legal. Ó, a gente já falou de um. Ambiente, então, cuidar do ambiente de casa, o ambiente que a gente respira em casa, né? E a escola, geralmente, eles colocam A um escola também pode também, fazer, né? porque tem os Sim. períodos de sono, depende da idade da Sim. criança, ou de contato. Então, o cuidado com o ambiente, seja na umidificação, seja na higiene do ambiente, isso é bastante importante. O cuidado com a qualidade da respiração da criança. O que isso tem a ver? A higiene nasal de rotina. Agora entra aquela bendita higiene nasal que é um calcanhar de Aquiles para algumas mães. Muito aqui, experiência própria. Como que consegue fazer? Pois é. É muito Eu difícil. não sou a favor daquela higiene que você faz Forçada, não. toda hora. A criança não tem nada e lava 5 vezes o nariz ao dia. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de higiene, de qualidade de respiração. O que é isso? Desde o bebê, o pequenininho, que a gente começa a criar uma rotina. Da mesma forma que a gente troca a fralda, que a gente passa pomada, que lava o cabelo, que cuida da roupa, a gente faz esse processo na rotina de higiene nasal, a lavagem nasal. Então, dá para, no banheiro, coloca desenhos no espelho, cria uma história, coloca uma música, a gente começar a pouquinho. ter... De pouquinho. É cultural, Paula. Eu vejo que é uma construção de cultura, que a gente vai quebrando paradigmas. E não é no primeiro, segundo dia que você vai conseguir pegar a criança, se a criança for maior, né? É uma construção. Tem que ser saudável e gostoso, tanto para a criança quanto para a família. Lá em casa eu uso assim, ó. Então tá, você não vai lavar, mas vai ter que depois ficar doente, tomar remédio, tomar injeção. Então vamos lavar? Aí todo mundo aceita lavar com medo de... Ah, que gostoso. Né? Então é uma construção, Sim. a força, assim, né? No psicológico, Sim. mas dá certo. E é quebrando paradigmas e criando novas rotinas, né, para nossa cultura. Então aí a gente já tem essa higiene nasal, a mãe pode fazer quando a criança volta da escola.
Porque ela teve o contato, ela E brincou. você já falou isso lá no programa já, Já. hein? Tem lá no YouTube, ela falou bastante sobre isso, que eu lembro, porque eu Sim. aprendo muito com a nossa Camila. Fala mais uma dica. E além disso, a gente também tem que cuidar os ambientes. Então, se a gente estava falando ali do ambiente, abrir as janelas. Levar a criança para propostas externas, Mesmo que tá frio, né? mesmo que está frio. Durante o dia nós temos períodos mais quentes, tem o sol, tem atividades que possam ser feitos fora, né? Então isso é muito importante. E a rotina do cuidado fora, na questão do acompanhamento com o pediatra em dia, as vacinas em dia, é muito importante isso. A criança que já é asmática, por exemplo, todo o controle do uso da medicação. O apoio nesse momento, criança asmática, fazer sim fisioterapia de rotina, porque você consegue dar condição a esse sistema respiratório. Então vamos lá, entrando em fisioterapia. Me fala alguns benefícios da fisioterapia nesses casos respiratórios nessa época do ano. Então me fala ali alguns benefícios para todo mundo querer uma Camila em casa, né? Isso é bom. Então vamos lá. Quando a gente fala em fisiorrespiratória, isso a gente vem construindo, vejo que mudou bastante já, os pais estão tendo mais acesso às informações, né? Graças a Deus. A gente tem que sair que a fisio ela é só para momentos de secreção. Né? Então esse é um ponto, porque nessa fase que a gente está de tempo muito seco, as tosses elas começam muito mais com aquela característica alérgica, tosse seca, e depois ela vem a secreção. Então se a gente for fazer só a fisio, a hora que a criança já está com a pneumonia, já está com uma bronquiolite, a gente não prepara a criança. Então, principalmente nessas crianças, tem algumas famílias que são chave, Paula, quer ver? Aquela criança assim, que a mãe tem um filho de 3 anos e nasceu um bebê. Essa criança, ela vai levar alguma coisa por mãozinho. Né? Então, essa família é legal a mãe ter um fisio por perto. Porque ela vai acompanhando semanalmente, quinzenalmente, isso a gente vai organizando com cada momento da criança, a ausculta, essa questão da hidratação, como que a gente pode cuidar da criança, como está a biomecânica do sistema respiratório. Nossa, eu tenho sorte de ter uma Camila por perto, hein? Adorei essa dica aí, porque eu já tenho a minha Camila, tá? Isso a é minha bom. filha, então... Aquela criança que tem de repetição. Porque você conversa com algumas mães, tem criança que já tomou antibiótico em fevereiro, março, abril, maio. Não para, todo mês tem um antibiótico diferente. Essa criança merece um cuidado especial. Não significa que ela não vá ficar doente. Ela está tendo contato, ela é uma criança saudável, ela não deixou de ter contato nenhum. Mas quando a gente acompanha com a fisioterapia de rotina, a gente prepara o corpo. Então, eu dou condições biomecânicas do corpo estar desenvolvendo. Os músculos com menos tensão, mais mobilidade, o desenvolvimento com mais tranquilidade. Então, a criança entra mais ar no pulmão. Então, ela acumula menos secreção. Quando ela tem contato lá com o vírus ou a asmática, que a poeira... Quer ver, uma mãe esses dias me falou? O corante das massinhas, daquelas areias coloridas, é o ponto que desencadeia a asma do filho. Então, quando ele vai para a escola, o que isso foi importante? As professoras já sabem desse contexto. Então, quando ele vai para a escola, que tem atividade com isso, a mãe já é avisada. Hora que ela chega em casa, higiene nasal. Então, ela já barra. Como que ela ia descobrir isso se ela não tivesse uma equipe de apoio do lado dela? Então, aí está a importância da gente ter equipe multi, da gente ter profissionais ao lado. É fazer parte mesmo do dia a dia da casa. Nossa, perfeito. Adoro quando conversar com você. Flui, eu tô né? aqui, Passa assim, rápido o nosso tempo conversando. Passa muito. Porque eu tô aqui assim, eu já vou mandar minhas perguntas lá pro programa Fabricando Ideias, para depois você responder para mim. Porque a gente que é mãe, a gente fica ouvindo a Camila... Vem um monte de questões, assim, um monte de dúvidas. E agradeço você por compartilhar sempre com a gente. O teu Instagram tá muito legal, porque você vem respondendo ali várias dúvidas também. E pra gente finalizar, eu vou te perguntar uma coisa. O que é fabricar ideias para Camila?
Fabricar ideias é justamente isso, é poder olhar para uma criança no início da vida e entender que ali eu não tenho só uma criança, eu tenho uma família inteira no início da vida e que ela precisa de acolhimento, de cuidados. E o cuidado não é porque ela está doente, é porque ela quer justamente o contrário, a qualidade de vida, ser saudável, poder brincar com seu filho todos os dias, não estar pensando na dor, na tristeza, na angústia de uma tosse, entender que a respiração é a expressão da vida. Isso é fabricar ideias, é dar condição para que a expressão da vida seja contínua aí por aí. Ai, você arrasa. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço, Paula, uma Vamos fazer um convite delícia. para o pessoal ficar ligado no programa para ver mais Camila. Isso aí, Né? gente. Eu não falo nem fisioterapia, é mais Camila, porque é necessário o seu conteúdo pra gente. Isso aí, lá no Fabricando Ideias, meu quadro, Saúde e Desenvolvimento Infantil, a gente fala um monte, né, Paula, sobre a respiração, sobre o desenvolvimento, sobre a qualidade de vida, o apoio que a família precisa ter, né, dicas de brincadeiras, o que a brincadeira tem a ver com o desenvolvimento. Sim, tem muito Porque vídeo brincadeira é só ir lá no Universo Lúdico, né? lá no Universo Lúdico, isso mesmo, ó, já faz aí. Já estamos juntas no negócio. Adorei. Mas Camila, muito, muito obrigada, viu? Imagina, foi uma delícia, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigada. E eu vou terminando aqui nosso bate-papo com a Camila Franzin. Convido você mais uma vez para estar ligadinho com a gente lá no programa Fabricando Ideias. E antes de terminar, quero agradecer mais uma vez o Estúdio K. Estamos aqui gravando no espaço deles, porque a gente é assim, né? A gente gosta de ir prestigiar nossos clientes. Então, o Estúdio K é um cliente também do programa, tá com a gente, né, ali no programa Fabricando Ideias. E se você precisa fazer um planejado aí, mudar a cara do seu ambiente, ou se não, você aí comprou seu imóvel, quer deixar sua cozinha linda, então corre para o Estúdio K, marca um atendimento personalizado lá com eles, que o projeto vai ficar lindo, gente. Então, ó, vou ficando por aqui, corre no Estúdio K e até o próximo podcast.